Olá, prezado irmão, irmã e ouvinte, internauta, bom dia. Quero lhes desejar muita felicidade e paz. A felicidade e a paz que vem do alto céus, através de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo. Convido você neste momento para meditar comigo um pouquinho a respeito das atividades dos santos no céu e na terra. No reino dos céus, os santos, os anjos, vivem de uma maneira constante, louvando e glorificando ao nosso Deus. Lá nos céus, os santos, os anjos, eles não dormem. Lá, eles não trabalham materialmente falando. Digo materialmente falando porque em espírito eles trabalham e trabalham muito, louvando, glorificando a Deus e ajudando o povo de Deus aqui na terra. E constantemente eles cantam, tocam instrumentos angelicais, glorificando o nosso Deus. E aqui na terra, os filhos de Deus, que são santos também, pelo menos devem ser santos para um dia morar nos céus. Aqui já é diferente, porque os santos de Deus na terra vivem ainda em um corpo físico, então este precisa trabalhar, precisa se alimentar, materialmente falando. Porém, podemos dizer que temos um compromisso a mais, porque precisamos cuidar do nosso espírito, alimentando-o com as virtudes celestiais. E, em segundo, precisamos cuidar da higiene do nosso corpo e também da sua alimentação, para sermos fortes, sadios e ter condições de hospedar este espírito que habita neste corpo. Sendo assim, eu quero lhes dizer que aqui na terra nós temos as nossas atividades, que também é de louvar, glorificar a Deus e preparar o nosso espírito, como eu já disse. E como é feito esta preparação? Como é feito esta glorificação? Quase sempre ou geralmente em nossa igreja, em nossas reuniões, aprendendo e ao mesmo tempo suplicando a graça e a bênção de Deus. Isto significa que nós, sendo ainda vivente neste corpo, nós precisamos trabalhar. Então, tem o momento de nós trabalhar para ganhar o nosso sustento. É um momento em que nós deixamos nossa família, deixamos a igreja no sentido material, porque no sentido espiritual precisamos estar com a igreja em nosso pensamento, porque a igreja é a porta que nos leva aos céus. Então, precisamos estar pensando em coisas boas, mas estamos ali naquele momento dedicado ao trabalho. Tem o momento de nós voltarmos para a nossa casa. Tem o momento de nós cuidar da nossa higiene. Nós não iremos nos alimentar, por exemplo, pegando um prato
de alimento e ir ao banheiro tomar banho. Correto? Então temos oportunidade e temos momento para tudo, tudo em nossa vida. Chega o momento que nós iremos repousar. Nós não iremos repousar cantando. Nós não iremos repousar conversando, alimentando. Não, é um momento que nós nos desprendemos de tudo, fechando nossos olhos e descansando para o novo dia. Mas tem um momento muito solene e muito importante, que é um momento que nós nos dirigimos para as nossas reuniões, para o trabalho do coro, trabalho do ensaio, por exemplo, pastores que viajam, que se preparam para pregar, para refletir junto com o povo a vontade de Deus e os ensinamentos de Deus também. Sendo assim, o que eu quero lhes dizer é o seguinte: por exemplo, trabalhamos, cuidamos da nossa higiene, nos alimentamos, repousamos e tem as horas de lazer que nós nos reunimos com nossos amigos, com nossa família, conversamos, trocamos ideias, não é, irmão, irmã, como costumam dizer? Tudo bem, mas tem um momento solene que é o momento que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Se em cada momento da nossa vida não podemos misturar as coisas, eu quero fazer uma pergunta para você, para o senhor, para a senhora. Será porque que muitas pessoas, ao se reunir na casa de Deus, que é a igreja, ao se reunir para glorificar a Deus, tentam misturar as coisas, ficam com conversas, com brincadeiras, até mesmo é triste e infelizmente, mas é preciso falar. Muitas vezes em uma santa comunhão, com aqueles elementos eucarísticos em sua mão, mas distraído, conversando e tratando de outros assuntos, sabendo que ali contém a unção, o poder do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. É triste. Muitas vezes, pessoas chegam a mudar de lugar, porque onde está ali perto de algum moço, de alguma moça, muitas vezes não tem condições de ouvir o que o pastor está dizendo do púlpito, de tantas conversas. Isto é falta de respeito, não é assim que os anjos agem nos céus, por isso que eu disse que temos momento para tudo, e o momento de glorificar a Deus precisa ser sagrado, ser consagrado a Deus aquele momento e louvar e glorificar com sinceridade para quando nós precisarmos, a Santa Vó Rosa nos ouvir. Porque se nós não nos preparamos em uma reunião para merecer mais a graça, a proteção, para nos santificarmos mais, como que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá nos ouvir quando nós precisamos? Meus queridos irmãos, ouvintes, internautas, vamos meditar, vamos refletir no fundo do nosso espírito, do nosso coração, sobre este ensinamento tão importante, sobre esta maneira de nós, como filhos de Deus, agir em nossa vida nas horas sagradas, para que possamos assim sermos preparadas cada vez mais. Quantas vezes é dirigido algum aviso, algum ensinamento do púlpito da nossa igreja, e muitas vezes as pessoas não ouvem,
não toma conhecimento, porque exatamente naquele momento estava distraído e conversando. Como eu disse, tem hora para tudo. Se a pessoa não tem vontade de glorificar a Deus, se a pessoa não tem vontade de estar ali convicto, servindo a Deus, preparando o seu espírito, eu faço-lhes uma pergunta: por que essa pessoa vai na reunião? Porque na igreja é um lugar de glorificar a Deus, não é lugar de conversar, de tratar de outros assuntos, de vender, de comprar, de negociar. Penso eu comigo, estas pessoas deveriam dirigir-se a uma bolsa de valores para tratar de negócios, ou quem sabe a um shopping para poder comprar, conversar, sentar-se em uma praça de alimentação com seus amigos e ali conversar, tratar dos outros assuntos. Mas quando chegar aquele momento tão solene, deveria estar com respeito e adoração ao nosso Deus. Eu deixo esta palavra em seus corações, espero que puderam entender e possam refletir profundamente para poder melhorar cada vez mais e aumentar o seu mérito diante do nosso Deus. Um abraço, fique com Deus, fique na paz do Senhor.